Segundo Reis, capítulo 19, tá? Eu gostaria que você ficasse em pé para a gente ler, em referência a este texto de abertura. O tema desta manhã é apresentando a Deus as ameaças do inimigo. Vou repetir. O tema é apresentando a Deus as ameaças do inimigo. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 14 até o 19, que diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, ó Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Quanto mais eu conhecer de Deus, mais eu estou próximo dEle. Quanto menos eu conhecer de Deus, mais distante eu estou dEle. Você não fica longe de quem você conhece e você ama, você fica perto. No livro de Mateus, no seu capítulo 15, versículo 27 e 28, diz assim: ele contudo replicou: sim, Senhor. Aquela mulher que estava pedindo ajuda, ela disse assim: porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Quando Jesus viu aquela mulher se prostrando por causa das migalhas, disse: não, eu vi a sua fé, pode ficar de pé. Quem come migalha é aquele que não sabe quem é Deus, e se sabe, desistiu, desestabilizou-se emocionalmente, perdeu a força e tem recebido as migalhas do mundo. O que Ezequias fez para vencer o inimigo? Era uma ameaça. E ele deu exemplos do que ele estava prometendo, da ameaça dele. Os 70 reis foram derrotados. Nações foram perdidas. Ezequias, a Bíblia Sagrada diz que ele recobrou o ânimo. E ele começou a trabalhar enquanto ele estava em oração. Ele restaurou todo o muro quebrado. E sobre ele ergueu torres. Levantou outro muro por fora. Fortificou a Milo e fez armas e escudos em abundância. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 5. O que Ezequias fez? Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora. Fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância.
Esta passagem mostra que o rei Ezequias estava preocupado com a defesa da sua cidade e tomando medidas emergenciais para fortificar os muros. Ei, quando eu sou só um frequentador de culto, eu não estou levantando muros, muro da oração, muro do conhecimento, a torre do discernimento. Eu preciso construir as minhas defesas. E às vezes a gente acha, não, Deus sabe que eu preciso, Deus sabe todas as coisas. Tudo bem, sabe. Ele sabia que Ezequias estava passando por isso aí, mas Ezequias precisou tomar atitudes preventivas, porque ele havia recebido uma ameaça, e ele colocou diante de Deus, mas ele fez a sua proteção. Às vezes nós oramos e deixamos a nossa vida desguarnecida, deixamos a nossa família desguarnecida, não construímos muros, não construímos torres, nós estamos deixando à mercê. Não, Deus sabe todas as coisas, mas não é dessa forma que Deus quer. Eu preciso me esforçar, eu preciso fazer algo para que o Senhor me ajude, para que o Senhor me abençoe, para que o Senhor intervenha. Ezequias, ele cobrou o ânimo depois daquele momento de desespero, de angústia, de aflição. Ele disse: vamos restaurar os nossos muros, vamos restaurar todos os muros, os que estão quebrados, a vida que a gente leva, o dia a dia, os impactos, os baques da vida quebram muros. Eu preciso restaurar os muros. Aí quando você fica zangado com alguém, aborrecido, o muro quebrou. Parte do muro está quebrado. Precisa restaurar. Porque é nesse muro quebrado que o diabo entra e faz arruaça. Esta passagem diz que Ezequias percebeu que a fortificação das cidades era essencial para a proteção do seu reino. E foi assim que Ezequias decidiu investir na reparação dos muros de Jerusalém. Ei, eu sugiro você investir na reparação dos muros da sua casa, nos muros do seu trabalho, nos muros da sua família. Eu gostaria que você investisse nesta construção desses muros de proteção, através da oração, através da intercessão, através da meditação, da palavra de Deus. São muros que são edificados, são torres que são edificadas. Ezequias reuniu trabalhadores e artesãos para trabalhar na reconstrução dos muros, que foram reparados em menos de 3 meses. Havia pressa, havia ameaça. Você já percebeu quando a gente está sentindo ameaça, como a gente corre, como a gente fica apressado, faz campanha, 7 dias de campanha, faz jejum até meia-noite? Quando a gente se sente ameaçado, a gente começa a ter pressa. E Ezequias estava com pressa. Havia uma ameaça. Havia que muitos reis que ele conhecia estavam derrotados, nações derrotadas. E ele sentiu que precisava ter pressa e reuniu os artesãos, reuniu todos que eram capazes e começaram a construir. A igreja precisa se reunir para construir os muros de proteção, porque o inimigo já tem enviado muitas cartas de ameaça para destruir, para matar, para roubar. Mas se a igreja não se unir, o diabo entra.
Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos nos mobilizar para investir na reparação e na reconstrução dos muros. Não se acomode. Na nossa casa a gente é um pouco acomodado. Ah, caiu, depois a gente vê. Ah, não, caiu aquele ladrilho ali. Ah, depois a gente conserta. Quebrou o negócio aqui, quebrou a cadeira aqui. Não, deixa aí, depois a gente vê. A gente leva tempo, a gente se acomoda. Na vida cristã a mesma coisa. Não, tá bom, Deus vai dar graça. Não, mas fica atento. Fique atento. Nós não estamos em tempo de festa, nós estamos em tempo de guerra. Precisamos ficar atentos com as brechas que temos ignorado. Temos relevado brechas, pois temos acobertado às vezes pecados do corpo, contra o corpo, contra a palavra de Deus e contra Deus. O inimigo está brincando com a igreja. Ele quer destruir a igreja, fazendo-a prostrar diante dele. Ele tentou fazer Jesus se prostrar lá no deserto, mediante a sua fraqueza orgânica. Jesus estava fraco organicamente, Jesus estava com fome. A Bíblia Sagrada, lá em livro de Lucas, fala que o diabo tentou Jesus por 40 dias, mas no último dia ele veio com tudo para tentar derrotar Jesus. O rei Ezequias tapou todas as brechas, o muro foi restaurado. Saiba que se nós só neutralizaremos o inimigo se fecharmos as brechas, não deixando nenhuma brecha, por menor que ela seja. Como é que tem sido o seu linguajar? Brecha. Como é que tem sido as suas reações? Brecha. Como é que tem sido o seu conceito de julgamento ao seu irmão, à sua irmã? Brecha. Deus não te chamou para ser juiz. Deus não me chamou para ser juiz. Deus me chamou para testemunhar, para ser bênção na vida de alguém. Talvez em nosso dia a dia nós temos abrido essas brechas, pequenas. É tempo de restaurar todos os muros, dentro de casa, relacionamento, com família, com a esposa, com o marido, com os filhos, do trabalho, lá no colégio, na faculdade. Eu tenho que reparar as brechas, gente. Nós precisamos reparar as brechas. O que pode produzir brechas em nossa vida? O pecado voluntário, o tipo do nosso linguajar, murmuração, pensamentos pecaminosos, inveja, porfia, contenda, brechas. O diabo não olha sua credencial, a sua carteirinha de membro. Quem tem? Ele olha as brechas que eu produzo. O que mais Ezequias fez para vencer o inimigo? Ele ergueu
torres sobre os muros. Eu recomendo a todos nós erguermos torres de proteção em nossa vida. Como? No casamento. Viva a vida comum do lar, mas com muito amor, carinho, sabedoria e na direção do Espírito Santo. Essa é a torre. Segundo, sobre os filhos. Traga os seus filhos à igreja, pois é a sua responsabilidade. Eu vi um testemunho do pastor, que é bispo da igreja metodista wesleyana, qual é o nome dele mesmo? Silmar Coelho. Ele disse: eu tenho 4 filhos. Quando eles eram pequenos, eu os obrigava a ir à igreja. Eu obrigava. Aí perguntaram: mas por quê? Quando ele tem para a escola, você não obriga para a escola? Quando ele tem que dormir, você não obriga ele para dormir? Você não obriga ele para ele comer? Por que para a igreja você não pode obrigar? Não, os filhos precisam ser obrigados. Ele falou: meus 4 filhos são adultos, todos servem ao Senhor e amam ao Senhor de coração, porque eu obriguei. Hoje os pais falam assim: ele não quer ir, ele está cansadinho. Ele falou assim: pode estar cansado o que for, de manhã todo mundo para a igreja. Pai, eu estou cansado, descansa depois. Filho tem que ir na igreja, mas os pais precisam obrigar os filhos para ir para a igreja. Agora, os filhos não podem ver os pais negligenciando a igreja, criticando a igreja, que aí não vai dar em nada. Eu preciso ser o exemplo. A Bíblia fala que eu preciso ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Se os filhos olham, eu chegando em casa e começar a criticar a igreja, membro da igreja, e os filhos ouvindo, os filhos vão perder credibilidade, vai perder a credibilidade que a igreja tem para eles. Do trabalho, seja o melhor funcionário, faça o melhor, seja pontual, seja submisso, não abra brecha. No colégio, na faculdade, leve a sério os seus estudos, tenha objetividade e foco. Vida espiritual, tenha zelo com a sua vida espiritual. Zele. É hora de orar? Ora. É hora de meditar? Medite. É hora de estar reunido, congregando? Congregue. Eu preciso levar a sério minha vida espiritual. Sabe que a derrota de Senaqueribe, diante daquilo que Ezequias fez, Ezequias tomou atitudes. Ezequias não somente orou, tem gente que só ora. Ezequias orou e fez a reconstrução e a reparação dos muros, e às vezes fica na oração. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 21, 22, diz assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Versículo 22. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Aonde você está querendo paz? Eu quero paz na minha casa. Não, eu preciso de paz para todos os lados. Casa, trabalho, na rua, supermercado, vizinho. Eu preciso de paz de todos os lados. E Deus quer dar paz para todos os lados. Mas eu preciso colocar para Ele as minhas angústias, os meus medos. Pai,
controle de dizer, achar que você é o tal, que você vai conseguir, é problema meu, não é problema seu. Não seja arrogante com você mesmo. Coloque diante de Deus as suas mágoas, as suas aflições, os seus medos, as ameaças. E a gente fica no canto engolindo, remoendo, achando que vai resolver o problema. Não vai resolver, não. Saiba, Satanás sabe quem somos. E para onde iremos, ele sabe. E é por isso que ele nos persegue. Para quê? Para ele tentar impedir da gente a nossa caminhada. Para eu deixar de ser eu. Ele nos conhece. Quando eu murmuro, ele bate palma. Quando eu entro em conflito na minha casa, ele bate palmas. Quando os filhos desacatam os pais provocam ira aos filhos, ele bate palma. Satanás sabe quem você é, sabe quem eu sou. E sabe aonde você fraqueja. Ele sabe aonde é o seu fraco. E ele investe pesado. Jesus estava com fome, ele investiu no aspecto do alimento. Peça para que as pedras se transformem em pão. Jesus estava no pináculo, levado pelo diabo, e desafiou. Não está escrito que o Senhor guardará todo o teu caminho? Lança aí do pináculo, para que o anjo venha te segurar. E depois, a terceira tentação: se você se prostrar diante de mim, eu darei todos esses reinos. O diabo é mentiroso. E tem muito crente dando ouvido e acreditando que o diabo está falando. Jesus veio para desmascarar as mentiras de Satanás. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das cadeias, das mentiras, das falsas ilusões. Ele é aquele que pode libertar. Ele é o nosso libertador. Acalme o seu coração, porque Jesus veio para destruir as obras do inimigo, mas eu preciso clamar. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Procede, quer dizer, é fonte do diabo. O diabo dá a fonte é ele. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quem peca consciente, fonte de pecado, o diabo. Segundo o que está escrito.